Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um MBcast, o podcast aqui do Mundo Bíblico. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né? Até um pouco difícil de se conciliar, sobre a medicina, ciência e também a fé. Parece que são coisas antagônicas, mas nós cristãos sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Se você já está fazendo parte aqui ao vivo, já aproveita, se inscreva no nosso canal aqui do Mundo Bíblico, já compartilha esse podcast com quem você acha que vai poder estar escutando ele enquanto está trabalhando, fazendo alguma atividade de casa. Acredito que vale muito a pena. Também quero ressaltar que o nosso chat vai estar ativo. Caso venha surgindo alguma dúvida, tenha alguma pergunta para fazer para o nosso convidado de hoje, faça aqui pra gente que eu vou lendo as principais perguntas, tá bom? Quero convidar aqui o Dr. Eduardo, meu grande amigo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Lucas, e estamos muito felizes, né, estar aqui hoje e espero que a gente possa contribuir aí com a audiência, tirando dúvidas e falando um pouco sobre Deus e a medicina. Legal, legal. Obrigado por ter aberto um espacinho na sua agenda, né? Tá aqui conversando com a gente. Acredito que sempre há um espacinho para a gente encaixar com durante certeza. A correria do dia a dia, né? Sim, sim. Dudu, se apresenta para a nossa audiência, para os nossos alunos. Já quero aproveitar, se tiver algum aluno presente aqui, já fala aqui, ó, sou aluno MB, para a gente saber que tem aluno acompanhando a gente ao vivo. Mas se apresenta para o pessoal conhecer melhor você. Então, Lucas, eu me chamo Eduardo Martins, né, porque eles que não me conhecem. Eu sou médico, fazendo agora 16 anos de formado nesse ano. Uhum. Eu tenho a especialidade de dermatologia e a outra especialidade de medicina de família. E venho desenvolvendo a medicina durante esses 16 anos, né, mais os 6 da faculdade são 22, né? Então, metade da minha vida. Metade da vida né? Eu estou com 41 anos, não preciso esconder. Né? Então, metade, literalmente, da vida foi entregue à medicina. Né? Interessante. E viemos, nesse tempo todo, fazendo com bastante amor, com bastante carinho, com bastante atenção para os pacientes, como a gente dá para todas as pessoas. Né? A gente leva isso para dentro da profissão. E nesse processo todo veio a conversão, né? Veio a vida com Deus. Legal, legal. Vai conversar aí. Então você não escolheu a medicina lá quando você era jovem por causa da sua fé. Explica um pouco pra gente. Quando o café entrou na sua vida, né? Não. Por que você primeiro, por que você escolheu a medicina para estar atuando, né? Eu sou sempre muito sincero, muito transparente, né? Eu não escolhi a medicina porque eu tinha um sonho de infância, em ser médico, e salvar pessoas e tal. Não foi por isso. Eu escolhi a medicina, eu brinco, lá atrás, porque o meu pai não tinha uma empresa, eu brinco. Uhum. Se meu pai tivesse uma empresa, possivelmente eu iria trabalhar com ele, né? Iria seguir algum negócio familiar, assim, né? Então, é uma brincadeira que eu faço, né? Mas e foi isso que me motivou a fazer uma faculdade onde eu pudesse desenvolver algo sozinho, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente foi isso. Né, lá com 17, 18 anos. Né? Existe muito sempre aquele conceito, né? O pessoal sempre espera uma história super bonita. Nossa, eu vim lá de baixo e eu tive uma visão de alguém que me ajudou, né? É igual quando o pessoal fala assim, por que você montou uma empresa? Eu falei, gente, eu queria dar uma condição boa pra minha família, eu não tinha faculdade, eu falei, cara, o brasileiro tem essa coisa de garra de empreender, né? Isso. E eu falei, acho que eu vou fazer esse negócio, né? E não tem uma história linda por trás. Que, nossa, quando eu era criança eu vendia coisa. Não existiu isso, né? Várias histórias surgiram, né, nesse decorrer aí, cara. Mas no meu caso foi algo assim, eu também. Eu quero ter uma vida onde eu possa ter uma família, dar condições para elas, né? Filhos, tudo, cuidar da minha casa e ajudar pessoas. Legal, né? Legal. E ser um profissional liberal. Sempre tem essa questão. Trabalhar por mim mesmo. Legal. Sempre tem essa questão por trás da gente querer ajudar as pessoas. Eu também sempre tive isso muito forte, né? Então, de um jeito ou outro, sempre existe alguma coisa por trás disso, né? Então, isso é muito bacana. Sim, até porque a gente trata diretamente com pessoas, né? Então, a nossa profissão tem que gostar de gente. É verdade. Né? Não tem como tu ser médico e não gostar de gente, né? Então, como eu sempre gostei de me relacionar bastante, sempre tive facilidade. Legal. Né? Então, para mim, isso tudo somou bastante para a gente seguir essa carreira, vamos dizer assim. Bacana. Não, bacana, legal, Dudu. Então, a fé entrou na sua vida quando? Bom, eu venho de uma família católica, né? De berço católico, fui batizado, tudo, íamos à missa, né? Mas sem muito entendimento, assim, né? Sim. Com devoção, né? Com temor, né? A Deus sempre, né? A Jesus, mas sem muito entendimento. E no próprio vestibular, na época, quando eu tinha 18 anos, eu lembro claramente que foi um momento que eu comecei a me apegar com Deus. Mesmo sem ter alguém me discipulando ou ter alguém me orientando, não.
mas foi um momento que pela necessidade, né, daquele momento, eu me entreguei mais a Deus, já com 18, 19 anos. Legal. Mas, digo ainda, sem ser discipulado, sem nenhuma, sim, só por Deus mesmo, né? Aí beleza, entrei no vestibular e fiz a faculdade e tudo mais, e passou mais um bom tempo e segui na mesma, assim, sem muito entendimento, e enfim, não era um cristão convertido, né? Uhum. E daí, em 2015, eu me formei em 2006, então já estava praticamente com 10 anos de formado, né? Eu tive um encontro real com Deus daí. Né? E isso foi também depois de um desafio. O primeiro lá atrás, onde fez eu me apegar mais com ele, foi pelo desafio vestibular. Legal. Que não é fácil, né? Exato. É dificílimo. E durante esse tempo de faculdade, tudo lá na faculdade onde a gente fazia, tinha alguns grupos de jovens que de vez em quando se encontravam. Eu sempre gostava disso. A galera levava um violão. Tal. Foi feita muita festa na faculdade também, né, Lucas? Né? Por favor, né? Tá vendo, Dudu? Não. Estudantinha. Não é isso, né? É que nós estamos falando de como é que foi a fé, né? Legal, como é que foi o desenvolvimento da fé, né? Uhum. Mas na faculdade também eu tive contato assim com pessoas que tocavam violão, que cantavam músicas de Jesus, de Deus, e eu sempre gostei muito, assim. Interessante. Mesmo sem entender também, mesmo sem ninguém discipular diretamente, sabe? Mas não era algo que você rejeitava, né? Não, nada disso. Eu não rejeitava, muito pelo contrário. Eu gostava, eu tinha o coração muito aberto para isso. Eu nunca tive... Eu frequentei faculdade 3 semestres, mas eu acredito na medicina, não sei se né? Hoje eu acredito que deve ser muito diferente ainda. Na sua época, o pessoal falava sobre Deus ou tinha essa coisa, era muito ceticismo, ou tinha aquela turminha que tocava, era da medicina ou não? Como é que era a fé dentro do ambiente da faculdade? Cara, na faculdade foi neutro, assim. Foi neutro, não tinha um professor assim, o outro assado, não tinha ninguém contra também. Sim. Eram outros tempos, né? O início do ano 2000, né? Uhum. Não é nada do que a gente tem visto hoje em dia, né? Não também. Era essa militância tão forte, não existia isso, né, cara? 20 anos atrás. Então, foi light, mas não teve nada a favor e nem contra. Era bem neutro mesmo, assim, muito neutro. E esse grupo de jovens que eu visitava, que eu frequentava, eventualmente não era relacionado à medicina, era relacionado a jovens que iam na igreja e se filosofia, só da filosofia, né? Só da psicologia. Nem eram universitários, às vezes eram alguns que iam de Criciúma para lá, para Tubarão, que eu fiz a faculdade em Tubarão, aqui no sul do estado, né? Eu sou de Criciúma e fiz a faculdade em Tubarão, né? Na Unisul. Enfim, não era da medicina, mas também foi algo bem neutro, assim. Uhum. E aí depois, então, passou o tempo, né? O tempo foi passando, eu me formei, comecei a trabalhar, caí no mercado de trabalho, a realidade veio, né? Realidade, estresse, fadiga, aquela coisa toda comum da vida do médico. E aí, em 2015, né? Devido nesse tempo, eu sempre tive contato com pessoas protestantes, assim, com evangélicos. Sabe? Sempre tive algum contato, tá? Então esse meio não era uma coisa estranha para mim. Uhum. Como tem pessoas que muitas vezes que não é crente, tal, não, sabe? Que tem até um pouco de aversão, assim, né? Não, primeiro nunca tive, se tive foi uma coisa lá atrás que eu nem lembro, basicamente, como eu te falei, tinha o coração bem aberto para as coisas de Deus e eu sempre conheci pessoas assim que oravam por mim ou que eu já tinha ido lá fazer uma visita, sabe? Então eu já tinha algum contato. Sempre tive algum contato, tá? Não era uma coisa estranha para mim. E aí, em 2015, finalmente, depois de um outro desafio, que era passar uma prova de título de especialidade médica, tá? E a prova de título de especialidade, eu costumo dizer que ela é mais difícil que o vestibular. Nossa. Tá? Então, foi um desafio monstro para passar naquela prova de título e, naquele momento, eu me apeguei mais a Deus ainda. Na dificuldade ali, Deus me ajuda. Né? Preciso de ti, sabe? Sozinho não vai dar. Uhum. Sozinho, e não dava mesmo, né? E não dava mesmo, e como nada dá, né? Mas hoje a gente entende isso, e na época não, né? Na época, e nisso daí o Bruno, né? O nosso pastor Bruno, né? Ele foi nos visitar, foi visitar eu e minha esposa, foi ele e a Lela na época. Daí ele pegou, me trouxe a Bíblia dele, me deu de presente, pregou pra gente, ele já era convertido há 2 anos, né? Isso foi em 2015. E ele foi bem claramente, falou assim, primeiro falou da palavra de Deus pra gente, com bastante sabedoria, bastante graça de Deus, assim, né? Falou do Evangelho da Graça pra gente,
Eu fiquei bem contente com o que eu ouvi, fez muito sentido. Que legal. Né? E nos deu a Bíblia de presente e ele falou assim: irmão, depois que tu conseguir essa bênção, tu não vai largar de Jesus, hein? Ele falou bem assim pra mim. Tipo assim, pá, fiquei pensando, né? Tá, mas como é que pode? Largar, Não entendi direito. Não faz sentido. Não, né? O que ele quer dizer com isso, né? E beleza, e fui lendo a Bíblia conforme ele me orientou, tal, e fui orando, né, a Deus, e estudando naquele processo. Foi 1 ano e meio de estudo praticamente. Nossa, é muita coisa. Foi uma coisa... É um outro vestibular. Exato. Então, e nesse processo eu fui nascendo de novo. Ele me pegou já no final desse processo de estudo, mais próximo da prova que eu ia fazer. E eu me lembro bem, né, que nesse período eu orava a Deus assim, sozinho, às vezes, meditando, pedindo, né, Senhor. E eu percebia que eu estava mais próximo dele, sabe? Era visível, assim. Né? Eu me sentia bem, às vezes eu orava, eu chorava, sabe? Eu sentia, assim, uma coisa diferente, bem real mesmo. Que legal. Né? E como eu sentia que aquilo estava acontecendo e nunca tinha acontecido comigo, daí eu comecei a pedir para Deus assim, Deus, bem humilde, né? Bem simples, bem sem saber me direcionar a Ele, né? Mas assim, Deus, depois que eu conseguir passar por isso, que eu creio que o Senhor vai me ajudar, eu não gostaria mais de me afastar do Senhor. Eu gostaria de continuar me aproximando de Ti, de continuar Te conhecendo. Eu não gostaria de retroceder. Eu orei assim, eu orava assim, conversando com Deus, na minha simplicidade e ingenuidade. Essa é uma oração de quem está nascendo de novo, né? Isso. Quem começa a ter esse entendimento de proximidade de Deus, né? Exato. E foi nesse momento daí que a ficha caiu, cara. Aí depois, no seguindo, a minha irmã e meu cunhado foram num retiro da igreja, que foram convidados, aí foi eu e minha esposa também num outro, né? Aí lá virou a chave e Deus veio e nos pegou. E não saiu, não largou mais, né? É impossível, né? Que bacana, Dudu, que legal. Acho que cada um tem uma história muito particular de conversão, né? E como é bom, assim, às vezes o pessoal fala, eu não tenho uma super história que eu era louco, mas tá tudo certo, Deus tem a maneira de trabalhar com cada pessoa, né? E que bom que ele te acompanhou em todo esse processo, né? Isso é fundamental para ter uma fé sólida, né? E eu me considero que eu era louco, né? Na verdade, eu não era louco de usar drogas ou de me embebedar excessivamente, não nesse sentido, né? Mas eu era louco porque eu era morto espiritualmente, né? Eu achava que dominava a minha vida, né? Achava tinha o controle que de tudo, conhecia tudo intelectualmente. Achava que o que fazia não era pecado, né? Achava que, eu vou fazer as coisas assim mesmo, no final vai dar tudo certo, Deus é bom, vai todo mundo pro céu, né? Eu sou tão bonzinho, né? Eu não vou pro inferno. Ninguém se acha ruim, né? Até ler Romanos 2, né? Exato. Então era isso, mas imagina, né? Fazia assim, um monte de cagada, um monte de coisa errada, perdão da palavra. E com o tempo, né? Já vamos deixar bem claro aqui, né, que quando a gente nasce de novo, né, a gente é nova criatura, a gente é regenerado por Deus. Sim. Né, isso é um processo automático de Deus, né? Nós passamos a fazer parte da família de Deus, né, e somos filhos de Deus, ponto. Mas o processo, né, de se libertar do pecado, de combater o pecado, né, do Espírito Santo nos envergonhar a respeito das coisas que a gente fazia e ainda continua fazendo. E continua, né? É uma luta que vai ser até a redenção, né? Vai ser uma luta, né? E essa luta chama-se um processo de santificação, né? Então, ou seja, a gente peca, a gente cai, né? A gente se levanta, a gente se limpa, né? Se lava e continua. E continua, né? Pela graça de Deus a gente continua. Pela graça de Deus a gente continua. É verdade. Que bacana, Dudu. Dudu, no meio dos médicos onde você está hoje, como é que é essa relação de fé? Hoje ainda é uma coisa fechada? Ou já tem mais médicos que são cristãos? Ou você ainda é uma exceção nessa área, né, da medicina? Como eu disse, eu vou dizer assim, neutro também, como foi na faculdade, sabe? No nosso ambiente de trabalho, não é uma coisa totalmente aberta, né, para as coisas, pros assuntos da fé, mas também não é fechado, né? Não, nada disso. Então, nos meus ambientes de trabalho, os meus colegas, tem alguns que são na dele, que não mencionam em nada. Sim. Tranquilo, e tem alguns colegas que a gente percebe, né, que tem fé, que gosta de falar sobre o assunto, né, gosta de falar sobre as coisas de Deus, né, e tem alguns outros colegas que são cristãos também, né, como nós, né, mas ainda é uma minoria, né, ainda é uma minoria, assim, a gente ter essa liberdade para falar das coisas de Deus, né, sem constrangimento, né,
Porque é uma coisa boa, uma coisa natural, né? Não Claro. era para ter constrangimento, né? Sim. Então, nós temos que ter sabedoria, na verdade, para conversar com as pessoas, justamente para não espantar, né? Para não assustar as pessoas, né? Porque não é do costume de todos, né? É verdade. Então, a gente, como cristão, tem que ter sabedoria nisso, né? De como conversar, né? Como abordar, né? Como falar de um assunto tão natural e tão abençoado que é Deus, né? E o seu Filho Jesus, de uma forma sem confrontar, né? Sem escandalizar, vamos dizer assim, a pessoa, né? De uma forma natural. É verdade. Eu fico pensando às vezes, eu não sei se você percebe isso, mas quanto mais bem sucedida é a pessoa, com o maior nível intelectual dela, parece que é mais difícil a gente falar de Jesus. Você acha que isso é verdade ou não? Você acha que é mais difícil você estar falando de Jesus num ambiente como esse? Sim e não. Porque isso vai depender de onde o calo da pessoa aperta, né? Certo. Então, enquanto a pessoa ela tá, vamos botar ali, na independência dela, né, sendo autossuficiente, né, sentindo no controle, todas as suas coisas, né, no controle de todas as coisas, né, muitas vezes, né, já por desconhecimento, não por maldade, mas por desconhecimento, porque ninguém nunca evangelizou a pessoa, às vezes ninguém nunca convidou também, sabe? Então, nós não estamos julgando ninguém, né? Claro, claro. Eu, por exemplo, lá atrás, ninguém me evangelizou, ninguém me discipulou, ninguém me chamou, né? Isso foi um processo que lá em 2015 Deus enviou alguém para conversar comigo a respeito disso. No momento certo, no momento certo que era para minha vida, exato, né? Então, mas eu brinco assim, até o calo apertar, né? Porque geralmente, né, quando a pessoa tem essa autossuficiência, tudo, e um dia chega o dia mal, né? É verdade. Né? A gente sabe, né, que a própria Bíblia diz isso, né? Então, um dia chega o dia mal, o dia que a gente vai estar mal, o dia que a gente vai precisar de socorro, né? E pela graça de Deus, né, o povo cristão, né, o povo regenerado, o povo que faz parte da família de Deus, sempre tem uma palavra, né? É verdade. Né? Sempre tem uma palavra que não necessariamente é um versículo, né? Mas tem uma palavra da verdade, né? Porque a gente sabe qual que é a verdade, né? Sim. Então, a gente estando cheio, né, dessa verdade, muitas vezes, né, a pessoa ela vai precisar de alguém. É verdade. Né? E pela graça de Deus, a gente está sempre disponível. Né? A diferença do cristão regenerado para o não regenerado é justamente isso. No momento de angústia, no momento de dificuldade, ele tem uma palavra de conforto, porque ele já passou por muitos processos que as pessoas passam, né? Já passou, e todos nós passamos, sabe? E passamos com recorrência ainda. Né? Então, a gente passa luta, a gente passa tribulação, a gente passa dificuldade. É verdade. Né? Como todos passam. Mas nós temos uma promessa, né? Nós sabemos para onde vamos, né? Sem então, dúvida. a gente tem fé, né? A gente tem segurança, né? A gente tem esperança, né? É verdade. Então, nessa pandemia mesmo, nunca fez tanto sentido isso tudo, né? Imagina. Você, nesse momento de pandemia, você pôde ver o desespero das pessoas no olhar, no ambiente, no próprio ambiente de hospital. Foi diferente esse momento de pandemia para vocês? Médicos? Foi um... E você, principalmente médico cristão, né? Foi um divisor de águas muito grande, né? Essa pandemia, tanto para profissionais, né, quanto para pacientes. Então, todo mundo viveu um terror muito grande, né, em 2020, né, para 2021, mas a gente viveu um tempo sombrio mesmo, assim, né? Mesmo. Terrível. Então, para quem está fora, né, vivendo de notícia, já percebia alguma coisa nesse sentido. Imagina quem está dentro, né, vendo as coisas acontecer, vendo os números, né? Então, tudo potencializou. E sim, cara, a gente viu a mão de Deus nisso tudo, né? A mão de Deus nisso tudo. Lá no começo, cara, da pandemia, bem no começo, tá? Eu lembro que eu assisti uma live do pastor Hernandes, eu acho, falando sobre isso. Estava uma semana de pandemia, 2, estava naquele lockdown ainda. Né? E o pastor Hernandes falou que Deus estava permitindo que isso acontecesse, porque nada sai do controle de Deus. Nada sai, né? Primeiro, nada foge. Para que o povo de Deus dobrasse o seu joelho e orasse. E para que o povo que não o conhecesse se arrependesse dos seus pecados. E cresce que Jesus era o Filho de Deus. Né? Então Deus estava chamando o seu povo para oração. Sim. E o povo incrédulo ainda para conversão. Né? Então, desde o início, assim, eu peguei o sentido da pandemia, né? Vamos dizer assim, né? O porquê que Deus está permitindo isso. A gente pensa, né? Poxa, sofrimento, morte, por quê? Né? Medo. Né? E nessa força, né, que é Deus conosco, a gente literalmente, tivemos energia para lidar com isso tudo. Eu, particularmente, sabe, se não fosse a fé, porque eu participei diretamente do enfrentamento à pandemia.
sabe? Eu estava fora do hospital há muitos anos, tá? E eu estava mais em ambulatório de dermatologia, de medicina de família, eu estava trabalhando mais em consultórios, assim, para entender, né? Mas naquele momento de pandemia, alguns amigos médicos meus falaram, Dudu, cara, o hospital encheu, cara, nós precisamos de ajuda. Ajuda? Nossa. Aí eu assim, poxa, eu aqui em casa, né, um soldado, o escritório, consultório fechado, tudo fechado. Assim, um soldado em casa na guerra, né? Eu assim, não vai dar, cara. Eu sou um bom soldado. Eu pensei assim, e Deus é comigo, né? Então eu vou ajudar esses caras. Amém. Eu vou ajudar esses caras. Aí nisso eu fui pro hospital de novo, 10 anos fora do hospital. Aí começamos a trabalhar dentro do hospital, né? E a gente viu cenas horríveis dentro do hospital, assim, coisas mesmo, parecia a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus. Parecia a Terceira Guerra Mundial, assim, não era surreal o que a gente viveu. E então o cara saía para trabalhar de casa, ia dirigindo ali de madrugada, ou cedo tal, para ir para o hospital, das 7 da manhã às 7 da noite, geralmente, ou até mais tarde, quando não ficamos 24 horas lá dentro direto, né? Como se estivesse indo para a guerra. Eu me sentia como se tivesse com um fuzil nas costas. Eu não estou brincando. Tá? Eu não estou brincando. Porque o cara pressão, ia sabendo, né, que podia morrer. Porque ele não sabe se voltar para casa não sabia e você se vai trazer isso para casa. Exato. Exato. Sabe? Então, nesse momento mesmo, era só Deus, cara. Né? E com certeza, né, os médicos se abriram também para isso, né? As enfermagens, claro, a fisioterapia, né? A nutrição, né? A farmácia, né? Todos os setores do hospital. Batalhão de frente, né? De frente, né, cara? E todo mundo, assim, a gente via as pessoas mais abertas para a fé, né? Nesse momento de dificuldade. Como foi comigo, nos momentos de dificuldade, onde me aproximei mais de Deus, teve muita gente que foi nesse momento de pandemia. Sim. Né? Então, sim, a fé teve todo sentido nesse momento de pandemia e eu creio que muita gente se aproximou de Deus nesse processo. Claro. Interessante, Dudu. Até a gente falando a gente já está vivendo, eu creio que passando essa fase de pandemia, por mais esse aumento que a gente esteja, a gente precisa olhar para frente, continuar a nossa vida, vivendo e etc. E o que eu queria perguntar para você? A gente percebe hoje o Brasil se tornando um dos maiores países de obesidade. Não sei se você, claro que você acompanha esse dado, né? Mas eu vi que o Brasil está entre os primeiros países de obesidade. E sabe o que eu queria te perguntar? Relacionado ao nosso público, nossa audiência, que é cristã, a grande maioria. Você acha que existe um descuido relacionado à saúde pro cristão? Como é que você vê isso? Você como cristão, médico, olhando para cristãos que não cuidam da sua própria saúde. Bom, eu como médico de família, como clínico, eu tenho algumas outras pós-graduações que eu fiz que são relacionados à saúde natural, certo, à alimentação saudável, ao uso de suplementos. Eu sempre fui muito aberto, como sempre fui muito aberto para as coisas de Deus, eu sempre fui muito aberto para a medicina mais natural, vamos dizer assim. Sempre fez muito sentido para mim. Poxa, porque não pode a gente ter só remédio para trabalhar, sabe? A gente tem que mudar hábitos, estilo de vida e tal. Tem mais coisa, né? Eu sempre fui atrás disso. E desde que a gente faz parte, né? Vamos dizer assim, desde do meu processo de conversão, onde eu tive muito contato com o povo de Deus, vamos dizer assim, a gente vê uma falta de saúde disseminada, né? Então o pessoal... eu brinco assim, né? Que crente não bebe, mas come por 3, né? É uma brincadeira também, né? Porque não tem nada que é proibido, mas o exagero, né? Claro. A glutonaria, a bebedice, tudo pecado, né? Enfim, o cristão, ele não sabe cuidar da saúde dele, né? E como o povo em geral, né? É que nós estamos agora falando do nosso público aqui, né? Do nosso povo, né? Cuidando dos nossos. Povo, né? Não sabe, não tem nem noção, na verdade. Tá? Isso é muito triste, tá? Pois as pessoas às vezes têm saúde espiritual, uma pessoa que tem uma vida devocional, lê a Bíblia diariamente, né? Uma pessoa que tem saúde mental, tem uma boa saúde mental, mas não tem nenhuma saúde física. E em geral, essa perda da saúde física, ela vai resultar numa perda da saúde mental em breve, sabe? Porque isso é um processo. Né? Ou seja, vamos lá, a pessoa não faz nenhum tipo de dieta, sabe que tem algumas coisas que são deletérias, tipo tomar refrigerante, entendeu? Toma... até o zero.
Eu sempre te pergunto isso porque eu ainda tô me convencendo. Até o zero. Mas eu confesso que depois que a gente conversou, olha, lá em casa, eu e minha esposa, a gente tomava aproximadamente 4 litros de refrigerantes por semana. Eu tomava refrigerante na hora do almoço e na janta. Todos era 0, tá? Então assim, eu não era tão calórico, não contava caloria. E hoje, qual que é o... Hoje, acho que eu tomo 200 ml por semana. Tá bom, olha só. No domingo eu vou lá, tomo uma latinha de Coca-Cola. Olha a mudança, né? Já diminuiu. Olha a diferença que tu tá fazendo no teu metabolismo, em vez de tu tomar 4 litros daquela porcaria ácida toda semana e tu tomar uma latinha. Claro. Sabe? Então, isso já é uma grande diferença, né? E eu tomo bastante água, então acaba compensando. Claro, né? porque tu és um cara inteligente, tu és um cara que está buscando isso aí. Claro. Né? A partir do momento que eu falei, tu abriu os olhos. Tem muita gente, Lucas, às vezes, é porque nunca ouviu falar. Sabe? Nunca ouviu falar. Cresceu lá tomando achocolatado com leite, comendo bolacha recheada, sabe? E dá-lhe. Até um instrutor... Fim de semana é x-salada, pizza, de tudo, de sexta a domingo, sabe? É, porque tem gente que se cuida de segunda, terça, quarta, quinta. Chega na sexta-feira, chega o final de semana. São 3 dias, é quase metade de uma semana, mas né? o se cuida também de muita gente, cara, é comer pão todo dia, sabe? É tomar leite. Leite não é uma coisa que faz muito bem pro ser humano, sabe? O glúten também não faz, sabe? Essas alimentações em geral são muito açucaradas. Entendeu? Então o se cuidar já não é muito, né? E chega no fim de semana dá com os 2 pés. Vai. Sabe? Então é uma epidemia, vamos dizer assim, de sobrepeso, né? Absurda. E tem pessoas que são magras que elas também estão doentes, tá? Não é só o sobrepeso, né? Então essa baixa qualidade de vida, né? Muitas vezes por ignorância, porque ninguém nunca falou, mas muitas vezes porque a pessoa não quer mesmo, né? Não está estimulada para isso, né? Não se importa, ou não ficou doente ainda. Então, quando a pessoa ela entrar num remédio de uso contínuo, de repente para o colesterol, ou para diabetes, ou um antidepressivo, ou um para azia, ou um para dor, ou um para dormir, não sei. Mas tem uma hora que ela vai entrar num remédio desse. E de repente ela abre daí, né? A mente. Opa! Ou não, né? Porque hoje é interessante, Dudu, porque é o comum, mas não é o normal. É comum hoje tomar remédio para dormir, é comum hoje tomar remédio para dor de cabeça, mas não é o normal, né? É isso que a gente precisa se atentar, né? Comparando com muitos anos atrás, a diferença da quantidade de medicações que se usa hoje em dia. Sim. Então, a pessoa não quer muito saber, né? E geralmente ela vive num meio onde a galera já não quer saber também, né? Então, é de sexta a domingo na pizza e no x-salada, ou seja, vai dar problema. Vai dar problema, isso é fato, não tem nem que ver. Sabe? A pessoa vai ficar inflamada, né? A pessoa vai ficar dolorida, vai ficar cansada, fadigada, vai ter azia, sabe? Vai dar problema. Então, às vezes, o paciente é muito jovem, tá? E ele não sente, tá? Porque eu já tive 20 anos a menos e eu sei. O cara fazia e não sentia nada. Então, hoje, com 40 anos, o cara fica... É diferente, né? Então, as pessoas vão perceber, tá? Então, nunca fez tanto sentido... Principalmente nesse momento, né, de pandemia, ter saúde. Qual que é a melhor maneira de enfrentar uma gripe? Tendo saúde, né? A imunidade. Tendo imunidade. Né? Além de tu tomar suplementos para tal, né? Mas de que maneira tu vai ter saúde? Perdendo peso, fazendo atividade física, sono de qualidade, repouso de qualidade, né? Gerenciamento do estresse. Então isso tudo é primordial, porque senão vai dar problema. Tá? Aí voltando ali atrás, a gente falou da saúde física, né? Certo. Aí beleza, então a pessoa ela já não faz nada pela sua saúde física. Tá? Tem uma quantidade mínima que é o ideal para se fazer atividade física durante a semana? Cara, eu não sou especialista nisso, né? E nem sou o grande, né? Eu tenho feito a minha atividade física 1 ou 2 vezes por semana, que é pouco. Mas eu creio que 3 vezes por semana, pelo menos, né? Com o educador físico, né? Com o personal, ou enfim, o esporte que a pessoa for escolher. Mas umas 3 vezes por semana eu creio que é bem o ideal. É o ideal, pelo menos, assim, né? Pra gente ser uma pessoa ativa, né? Certo. Eu ainda tô pecando, tá? Tô fazendo 1 ou 2 só. Mas a gente chega lá. Então a pessoa perde a saúde física, tá? Aí, em seguida é saúde mental. Por que uma coisa é ligada com a outra? Tá totalmente ligado uma coisa com a outra. Tá totalmente ligado. As pessoas às vezes não relacionam. É que tem pessoas que veem a saúde mental primeiro. Tá? Ela não tá hipertensa, ela não tá com uma doença, o exame de sangue dela não alterou. Sabe? Mas a cabeça já não tá boa. Sabe? Tá ansiosa, já tá comendo por ansiedade, o sono já tá ruim, já tá meio deprimido ou eufórica, sabe? E a pessoa já tá com problema emocional. E às vezes a pessoa relaciona isso a uma coisa espiritual quanto é completamente fisiológico, né? Isso, o crente adora isso, né?
o diabo tá me tentando, eu tô com entendeu? peso tô com peso. Isso. Mas não cuida da saúde, a alimentação é um lixo, tá? A saúde mental não tá boa. Aí o que vai acontecer? Vai ficar com fragilidade, pessoa frágil. Era um dorme à noite. Qualquer coisa já atribula ela. Entendi. Sabe? Então a saúde física e mental está muito relacionada. Tá? E hoje eu entendo mais, eu entendo muito e acho que ainda teremos mais oportunidade para falar sobre isso, né? Do contexto saúde física, mental e espiritual. Entendi. Tá? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ela precisa de saúde espiritual. Com certeza. Certo? Mas a saúde espiritual plena, ela não vai vir sem saúde física e mental. Sabe? Ao meu ver, não tem como. É verdade. Não tem como, porque tu não vai estar bem consigo mesmo, se tu não tem saúde mental. Né? Tu tem problema da alma, né? Tu tens, as tuas emoções não estão bem centradas, né? Tu não estás bem, certo? Então até o contato com Deus, até a tua vida com Deus não vai ser a mesma. É verdade. Certo? Então para mim isso é imprescindível. Tá? O povo de Deus precisa cada vez mais se atentar. Né? Nós somos templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? De a gente cuidar aquilo que Deus deu para nós. Certo? É uma certa resistência, né, da gente. Parece que a gente não entende isso, né? Que o nosso corpo aqui, a gente precisa dele, né? A preguiça, né? A gula, né? Isso é tudo coisa boa. É coisa que alimenta a nossa alma, vamos dizer assim, né? Tu não querer fazer atividade física e ficar lá, preguiça. Nossa, bom, dormir né? lá. É bom, não é? Comida é maravilhoso. Comer é maravilhoso. Né? Ou seja, são tudo coisas que alimentam muito a nossa alma, né? Interessante. Engraçado que, como tem ligação, né? Essa questão da alma e do corpo, do desejo e do corpo, da mente e do fisiológico, é porque quando você come, você tem uma sensação de prazer que ela é fisiológica, né? Então, se você está com as suas emoções abaladas, você come mais, aquilo alimenta e, de novo, gera uma química neural e isso vira um ciclo, né? Só que, ao mesmo tempo, se a pessoa tiver uma atividade física frequente, intensa, cada um com a intensidade conforme o seu biotipo, ela vai ter essas reações químicas também. Também, né? Então, olha só a diferença. Sim. A pessoa, em vez de ela se deliciar, né, naquele chocolate, comer todo dia o chocolate, né, ou ela fazer todo dia uma corrida de meia hora. Sim. Sabe? Então, bioquimicamente é praticamente a mesma coisa. É mesmo. Tá? No cérebro é igual. No cérebro, para a pessoa se sentir satisfeita, vamos dizer assim. Sim. Tá? Então, tem pessoas que se sentem muito satisfeitas com a atividade física, tanto que aos excessos, né? É verdade. Tanto que também aos excessos. As pessoas que idolatram daí, né? A questão do corpo, tudo. Física, existe um equilíbrio para tudo, né? Cara, equilíbrio, já falasse tudo. Né? O cara tem que ter equilíbrio, porque nem 8 nem 80, né? O cara é um sedentário ou o cara agora é o super maromba, né? Tudo bem, né? Se ele for um profissional, né? Da atividade física, se for um atleta, nada contra também. Tudo bem, né? Faz parte da profissão dele. Se ele conseguir o equilíbrio entre saúde física, mental e espiritual, lembramos que agora a gente está falando mais diretamente para o nosso povo, né? Claro. Né? Para o nosso povo cristão, ok. Agora, o cara cristão, só saúde física. 7 dias só cuidando do físico. Não lê a Bíblia, não ora. Não dá, né? Não tá equilibrado ainda, né? Não tá. Tem coisa errada aí. Que coisa, né? Eu vejo muito esse desequilíbrio, né? A gente vê até na própria igreja, né? O pessoal doente emocionalmente. E eu tava até questionando o pastor Léo semana passada, conversando com ele. Eu falei, Léo, eu acho tão complicado um cristão assim, genuíno, que você vê que na igreja ele desenvolve sua espiritualidade, ele tá ali, tá buscando, mas ele não se cuida. Então, por outro lado, tá completamente equivocado, né? Eu já até comentei isso, essa questão da ansiedade, que eu lido com isso há 1 ano, e graças a Deus eu tô terminando o tratamento. E como conciliou, né? A questão de busca de Deus, dar um passo para trás, começar a atividade física, começar a preocupar com aquilo que eu como, como eu me alimento. A diferença que faz pra gente ter mais energia, pra gente ter mais vontade de buscar Deus, a relação com Deus realmente muda e parece que é tão difícil a gente entender isso, né? A gente relaciona tudo ao espiritual. O brasileiro é muito místico, né? Isso é muito ruim, né? Sofrer, né, irmão? É necessário sofrer, né? A pessoa tá lá cheia de dons, né? Toca bem, ou tem capacidade de evangelizar, ou de cuidar de crianças, né? Ou de cuidar da integração, enfim, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, né? Sim. Na igreja, e a pessoa tá doente. Porque ela tem uma enxaqueca que, não consegui ir lá no encontro de mulheres porque ela tá com enxaqueca. É verdade, né? Por que ela tá com enxaqueca?
Tem alguma coisa ela errada tá ali. estressada, porque ela tá comendo porcaria, sabe? É por isso que ela tá com enxaqueca. Ah, tem várias causas? Tem, né? Claro. Eu tô Sim, dando um exemplo questão simples, hormonal, né? Ou seja, isso. ela deixou de ir lá no encontro de mulheres, deixou de ir no culto no domingo, tá? E ia servir lá porque estava com enxaqueca. Tem enxaquecas terríveis, 2, 3 vezes por mês. Será que se ela não tivesse uma qualidade de vida melhor, ela teria tantas crises de enxaqueca? Será que ela não teria uma vida mais abundante na comunidade? Né? Será que ela não serviria a Deus com mais força? Será que a vida espiritual dela não seria melhor? Eu creio que sim, né? Nossa, nunca parei pensar por esse lado, só verdade. falando da enxaqueca, que é uma coisa comum, né? É verdade. Né? Então tem homens que têm muita azia, por exemplo. O cara tem azia. O cara tem tanta azia que ele não... agora tu vai comer mais frutas. Não dá, doutor. Quando eu como banana me dá uma azia. Sabe? Pô, o cara não consegue nem comer comida de verdade, que é fruta, né? Nossa. Então tem gente que eu brinco, não, cara, quando tu tá ruim assim, tu tem azia até com água. Ele é verdade, eu tenho azia com água mesmo. Caramba, Dudu. Sabe? Então, cara, tem que tratar. Né? Vai ter que ir no médico, vai ter que fazer exame, vai ter que fazer um tratamento, tudo, né? Mas, sobretudo, ele precisa mudar de hábitos. Né? Não adianta ele tomar o Prazol para sempre. Né? Ele pode até tomar um tempo, se for necessário, né? Mas e aí? É um tratamento, né? Claro, e é mudança de hábitos, né? Que ele precisa ter para ter saúde. Nossa. Muitas vezes o cara não quer. O cara fica naquela muleta ali do remedinho e deu. Que é mais prático, né? Ele continua. Prático. Porque mudar de hábito exige um esforço, é uma dedicação nossa, né? Isso, mas como a palavra diz mesmo, é hábito, né, cara? Depois que tu faz 20 dias seguidos, acabou. Aí o cara começa a fazer. Que nem o curso que a gente fazia lá, que tu falasse que acordava às 5 da manhã. Sim. Deu assim, mas não pode, cara. Esse cara acorda às 5 e eu acordo 7 horas, cara. 10, eu tenho que sair 7h15 e eu acordo 10 para as 7. Lembra? É verdade. Eu falei? É verdade. Eu acordo 7 para as 7. Eu botava assim, despertado assim. Não, cara, cria vergonha na cara, né? Acorda mais cedo, né? É só, cedo. Começa devagarinho, né? Realmente. Aí depois disso eu passei várias vezes, cara. Acordar 6, 6h20, 6h30, sei lá, independente. Eu dei uma puxada mais para começar o meu dia mais cedo, para eu poder ler a palavra cedo já, fazer um devocional bem cedo. E não é diferente? Não é melhor? Toda a melhor coisa que tem. De vez em quando eu vejo as suas fotos ali com uma vista linda. Anteontem eu coloquei uma foto, era 5h17, que eu acordei, fiz o meu ritual. Tu era 5h17, né? Era 5h17. Mas é porque eu acordei, brinquei com a minha cachorra, fiz o meu café. Aí eu olhei e falei, caramba, que sol lindo, né? Tava amanhecendo, tava bem amarelo assim, tava começando a clarear. E eu falei, cara, olha só que privilégio, né? Poder acordar cedo. É fácil. Não é fácil acordar cedo. Eu amo, né? Mas um silêncio. E hoje eu acordo, às vezes eu olho, escuto os passarinhos falando, mas é acordado primeiro do que eu, gente. Já estão de pé, já, né? Não, cara, e é isso que eu tenho feito. Ou seja, é um hábito, mas uma mudança, né? Eu queria voltar ali. Exato. No hábito, nós estávamos falando de hábito. Né? Então eu me habituei a botar o celular a despertar mais cedo, né? E eu, às vezes, domingo, 10 para as 7 eu tô acordado. O que eu vou fazer? Sabe? O que eu vou fazer? Eu vou ler a palavra, vou ler a Bíblia. Sabe? Vou lá ler, vou fazer a minha oração, tal. Já me alimento, porque nós precisamos começar o dia com alimento espiritual, né? Então a gente vai lá, come, mas esquece do alimento espiritual. Né? Que é o que nos dá energia real, de verdade. Né? E até mesmo o próprio Jesus, ele vai usar esse termo, né, do alimento, né? Fome, né? O salmista fala fome e sede de ti, porque quem tem fome precisa comer, né? Exato. Então o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito precisa de alimento. Isso. E como Deus usa, né, essa questão da fisiologia para mostrar pra gente que é uma coisa só, É uma coisa só, faz sentido. E a palavra de Deus é um alimento espiritual. Exato. Então, a partir do momento que tu vai lá, tu lê a palavra de Deus de manhã bem cedinho, um salmo, pode ser, medita naquilo lá, ora a Deus relacionado àquele texto. A nossa oração não fica repetitiva, né? Não, a gente vai orar em cima do que leu. Claro. Né? Em cima da palavra de Deus. Né? Então, aquilo é um alimento. Né? A gente literalmente sai dali mais forte, sai dali alimentado. Aí depois tu vai comer. E comer bem. Depois vai tomar um café. Tomar um café, né? Comer vai fazer uma exercício, alimentação. Aí depois o dia começa, né? É verdade. Então, cara, o hábito foi tudo. E tu foi um dos responsáveis por me ajudar a mudar Que bom. Se for me ajudou a parar de tomar Coca-Cola, Isso uma hora eu vou cortar da minha vida, né? O povo de Deus se ajuda, né? Exato, né? É isso que a gente está tentando fazer aqui. É verdade. Mostrar pro pessoal que sim, existe um cuidado físico, fisiológico, a gente precisa se atentar a isso e também o cuidado espiritual, né? Então essa conversa é muito legal. Dudu, eu tenho uma grande dúvida ainda em relação a essa questão natural, assim, porque hoje virou tudo o fit, né? O natural. Até onde esse natural é natural mesmo, até onde isso é uma coisa comercial. Eu sei que existe coisa assim que a minha esposa hoje fez eu tomar uma água de carvão, não sei o que era aquilo ali.
Falei, eu vou tomar porque minha esposa tá me dando, mas eu não acredito nisso daí. Cara, tem o que é realmente natural, por exemplo, hoje eu fui lá pro interior, fui lá para Lauro Miller, que eu atendo lá, e sempre que eu volto de Lauro Miller eu trago os meus orgânicos, né? Tá. Então, cenoura, beterraba, alface, brócolis, tudo mais. Ou seja, e eu não pago caro por isso, eu pago o justo, certo? E eu vou atrás de orgânicos, beleza. Existe um conceito aí do caro, né? Alimentar bem é caro, a gente come É mal isso que porque eu ia dizer. É caro, o cara para ser fitness ou... e tal, vai no gosto de uma grana, nada a ver. Nada a ver, cara. Sim. É caro, muitas vezes, tu ir num restaurante caro, gastar uma grana e comer uma comida gordurosa e pesada lá e gastar R$200 e não achar caro. Hoje uma pizza não custa mais R$10, R$20. Uma pizza custa caro. Exato. R$100, né? Dependendo do tamanho da pizza, dependendo né? do tamanho da pizza, Entendeu? Então, com R$100, cara, ou R$70, vamos dizer assim, tudo bem, tu não compra tanta coisa, né? Porque hoje em dia tá tudo muito caro mesmo. Tudo muito caro. Mas no tempo que tu compra um saco de pão para comer com presunto de queijo, tu come um saco de frutas, né? Exato. Então não precisa ser caro, primeiro, né? Falta informação, na verdade. Eu não consigo orgânicos, mas peraí, cara, vai lá na feira, entendeu? Às vezes lá na gôndola daquele supermercado lá é meio caro mesmo o orgânico lá tá pronto entrega, né? Claro. Cara, vai na feira, conversa com o cara da feira lá, pesquisa, vai atrás. Né? Então a pessoa tem que começar a buscar. A internet está cheia de informação, cara. E assim, marca uma nutricionista. Eu sempre peço, cara, consulta com um profissional nutricionista, e especialmente um nutricionista que tem formação em nutrição funcional, porque eles têm bem essa visão da alimentação saudável realmente, né? Evitar o consumo de glúten, evitar o consumo de leite, diminuir drasticamente o consumo de açúcar, sabe? Comer frutas, é claro, de uma maneira correta, a quantidade correta. A alimentação não ser a cada 2, 3 horas, mas uma alimentação com maior espaço, para dar tempo de tu digerir aquilo que tu comeu. Ou seja, são vários conceitos, né? Que a internet está aí. Mas eu não estou dizendo para se alimentar só da internet, mas onde eu quero dizer que também tem conhecimento na internet. Ou seja, basta buscar. Porque existe sempre esse conceito, esse preconceito, né? Esse conceito formado já de que é caro. Ah, nossa, mas uma nutricionista custa muito caro. Custa muito caro depois de tratar da sua saúde. É uma questão de prioridade, né? A gente está sempre acostumado a correr atrás do problema quando ele já virou um problema. Mas quando já começou a dar vestígio, um problema nunca começa grande. Ele sempre começa pequeno, né? Prevenção, então, cara. Então, prevenção. A gente não sabe se prevenir, né? Não sabe. É igual a questão de quando você buscou a Deus. Quando tava na pior da situação, a gente vai lá e ora. Nossa, uma semana fervorosa e faz campanha, aí ora. A nossa saúde também é assim, né? É a mesma coisa. Aí relativizar, né? Aí depois que o cara tá lá internado, doente, aí ele quer mudar de vida, ele não sabe. Então é um processo, né? E o processo de busca de cuidado da saúde tem que ser uma coisa natural vou dizer da assim, gente. que não, sabe, eu já fui mais turrão com isso. Não dá para comer isso, não dá para comer aquilo, então não quer fazer, não faz. Sabe, eu já não sou muito assim, sabe, eu já deixo não quer fazer, não faz, ok. Mas uma hora o calo vai apertar e tu vai me procurar. Aí quando tu me procurar, eu te ajudo. Entendeu? Então hoje eu faço assim. Né? Tem muita gente, colegas médicos às vezes também, colegas profissionais da saúde, né? Às vezes a gente brinca, pega no pé, o Dudu é natureba, não sei o que e tal. Né? Eu sou mesmo, né, cara? Eu gostaria de ser mais, na verdade. Tá? Eu gostaria de ser mais, eu tenho sido pouco, ao meu ver. Mas quando alguém precisa de alguma dica de coisa natural, é comigo mesmo, né? A gente verdade. Aí, né? A gente faz a medicina toda tradicional, mas como eu gosto disso, estudo, aplico na minha vida e na da minha família. Né? Então você vê o resultado, você vê filhos saudáveis, esposa saudável, e como isso é bom, né? E vários amigos a gente consegue ajudar, né? Às vezes com dicas simples. Eu já dei palestras, sabe? Eu já dei palestras sobre isso, que depois da palestra teve pessoas que mudaram a vida delas. Porque ninguém tinha falado, sabe? Eu nunca tinha se ligado, entendeu? Então, às vezes, uma entrevista como essa, né? A pessoa fala, poxa, mas açúcar faz mal. Tá, mas é só um pouquinho todo dia. Aí toma quatro xícaras de café com 2 colherinhas todo santo dia. Mal. Aí é um bolo. O nosso café aqui tá sem açúcar, né? Exato. Por quê? Porque não tem como tu tomar açúcar diário no café. Não tem como. E hoje eu já não... Antes eu falava mais também, né? Antes eu falava, mas isso aqui faz mal, faz aquilo. Mas assim, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por aquilo que a gente come, né? Desde do alimento sólido com o alimento espiritual, né? Porque nós temos vários vídeos, vários cursos, e muita gente às vezes faz a matrícula aqui no nosso curso e não assistem, né? Eu não
não posso ir lá e forçar a pessoa. Então a gente está aqui orientando para que, chamando a atenção mais uma vez, né? Mude o hábito, né? Comece a observar mais o seu dia, o que você coloca na boca, né? Então, isso é muito importante, né, Dudu? Porque acho que você deve cansar de ouvir histórias de pessoas que chegam lá tudo errado, mas é porque eu não achei que fosse dar problema, né? Então, assim, vai dar problema, vai dar problema. Muitas vezes a pessoa chega destruída, né? No consultório. A gente pega, dá uma organizada na alimentação, encaminha para o nutricionista e tal, organiza a vida da pessoa, dá algum suplemento quando necessário e muitas vezes pequenas mudanças. Vai fazer atividade física. É simples, né? Só precisa dar o primeiro passo. Isso. Não precisa começar se matriculando na academia, comprando tênis. Não, dá uma volta na quadra. Vai dar uma volta na quadra, né? Até teve uma pergunta interessante do Sérgio aqui. Ele perguntou assim, o Sérgio Rick. E quando é algo que vem de genética? Isso é interessante. A genética é o seguinte, por exemplo, Sérgio, né? O Sérgio tem genética, tem os pais e a mãe diabéticos. Tá? Os pais diabéticos, né? Os pais, o pai e a mãe. Poxa, ele tem uma baita genética para ter diabetes, né? Certo. E daí, se ele tiver uma vida igual do pai e da mãe, vamos dizer assim, provavelmente, se eles são diabéticos tipo 2, que é aquela que tu adquire durante a vida, foi devido a sedentarismo, consumo de carboidrato, consumo de açúcar e ganho de peso. Certo. Tá? É uma doença que a gente chama de diabesidade. Inclusive, isso foi adquirido com o passar dos anos, né? Então, ele pode ter o mesmo estilo de vida e ele vai ter a mesma doença dos pais dele, porque ele já tem genética. E a epigenética, que é a responsabilidade que ele tem pela saúde dele, foi um lixo. Ele vai ter diabetes, mais ainda, pressão alta, risco de câncer de próstata, risco de infarto, AVC, mais um monte de coisa. Ele não vai ter só diabetes. Ou seja, ele tem genética lá e ele realmente está fazendo de tudo para dar errado. Certo? Mas, ao mesmo tempo, né, o cara pode ter tudo que a gente tem falado agora. Ele tem genética, certo? Mas ele tem uma qualidade de vida tão grande. O cara faz atividade física, o cara tá fininho, o cara toma um suplemento, o cara cuida da saúde, ele não vai ter diabetes. Tá? Ele não vai ter diabetes. Eu brinco assim, não fosse amaldiçoado com essa diabetes. Tá? Essa diabetes tipo 2 foi adquirida durante os anos de alimentação errada. Né? Então, a epigenética, que a gente chama, é um contexto, é um termo bem moderno, já nem tanto agora, mas a epigenética é a nossa responsabilidade com a nossa saúde. A genética, ele tem diabetes, mas ele cuida tão bem da saúde dele que ele nunca vai chegar no diabetes. E pode ser assim com câncer, pode ser assim com a pressão alta, pode ser assim com diversas outras doenças. Toda a família tem histórico de câncer, né? Tudo bem, ele pode ter também. Mas ele pode ter um padrão de saúde tão grande, uma qualidade de vida tão grande e não manifestar a doença nele. Não sabia. Sim. Isso chama-se um conceito de epigenética. A gente diz que é como se fosse um interruptor. A gente tem um interruptor, a gente vai lá e desliga o gene que tu tem genética. Tu desliga ele, tu silencia ele. Simplesmente por cuidar qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Busca pela qualidade de vida, né? Intensa, incessante, a vida inteira, né? Nem que seja a partir do momento que tu descobriu isso. É um trabalho, na nossa vida é isso, a gente está acostumado, parece que a gente chega a certa idade, a gente vai, depois liga o automático e vai embora, né? Tem que ser tudo fácil, tem que ter a pílula, tem que ter o comprimido para resolver. Não é assim. Não é assim, né? Não foi assim que Deus criou, né? Não foi assim que Deus criou. E a gente está aí usando desse meio, adaptando e usando da maneira errada, né? Porque, poxa, a medicina avançou tanto, isso ajuda a gente tanto, mas a gente não pode se apoiar nela e a gente viver de remédio, né? Então, os ateus, os céticos, eles falam que nós nos apoiamos na religião, eles se apoiam em tantas coisas, né? E só existe uma troca de visão ali, né? Eu prefiro me apoiar em Deus, né? Do que me apoiar em remédio, em medicamento, em ciência. E isso é uma discussão que a gente precisa ter, né? Exato, e além de se apoiar em Deus, ter a nossa vida pautada na palavra de Deus, né? Cuidar da sua saúde, né? Com responsabilidade, né? Sim. Ninguém está dizendo aqui nunca, corta né? Tudo, para de tomar açúcar, nunca mais né? Como a gente vê as histórias aí, né? Claro. O fulano de tal mandou parar com os remédios, tudo que ele estava curado. Que é isso? Não é assim, não, né? Não, é o que a gente está falando, né? Nós estamos falando de um cuidado a longo prazo, né? De um capricho, de uma mudança de hábito, né? Então, muito pelo contrário, nós estamos falando para cuidar muito bem da saúde, né? É verdade. Vai ter saúde física, saúde mental e saúde espiritual. E assim a gente vai alcançar uma plenitude de vida, né? Sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que seja importante. Teve essa, passamos tempo mal. Teve uma cidade hoje que está inventando um desastre ambiental. Não sabia. Olha só, Deus abençoe.
Por enquanto a gente teve só essa pergunta que foi interessante aqui do Sérgio. Legal. Dudu, poxa, eu agradeço esse bate-papo, acho que foi tão interessante a gente ter essa visão, né, de cuidar do corpo, prevenção, né, a gente está acostumado sempre a correr atrás do problema, né, então a prevenção como é importante, cuidar da saúde, continuar buscando a Deus, para que a gente tenha essa vida plena aqui, né, poxa, é tão triste ter tanta gente que não vai ver o seu filho crescer por causa simplesmente não cuidou da alimentação, porque não cuidou da alimentação. Às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Tá lá cuidando da igreja, pastorzão lá, pastor de igreja lá, bênção. Né? O cara acima do peso, estressado, sedentário, fazendo a obra de arrasto, né? E podia estar lá não saudável. E só para um assunto assim que é um pouco polêmico que eu vou falar, assim, não me interprete mal, mas às vezes o cristão, ele condena tanto o suicídio, ele às vezes se suicida ao longo da vida toda comendo errado, né? Exato. Encurta a própria vida. Poxa, isso é muito preocupante. Onde é que eu ia chegar? Aí o cara tá lá, podia estar cuidando da comunidade dele, né? E da família dele com saúde, né? Bem saudável. Não, o cara tá arrebentado. Aí chega com 50 anos, ele infarta e morre. E aí? Deus vai chegar no céu. Eu digo, que graça que tem, cara? Sim. Que graça que tem. Aí deixou a comunidade sozinha, a família sozinha, podia estar fazendo a obra mais 40 anos. Sabe, às vezes, se o cara tivesse muita saúde, o oposto desse exemplo que eu estou dizendo, do cara que não tem nenhuma saúde, ele poderia ir até os 90. É verdade. Né? E eu brinco que velhinho é quem tem 90 anos. Tá? Cara de 80 anos tá aí, tá dirigindo, tá trabalhando, tem muito cara de 80 anos aí, mulher de 80 anos, nova. Tá tocando a vida ainda. Agora, passou do 90 é guerreiro, né? Passou do 90 a minha avó tem 92, um beijo pra ela. Mas eu brinco que a partir do 90 daí a pessoa aí já sim, mais velhinha. Vamos respeitar. Mas, cara, dá pra gente ter muita saúde, dá pra buscar, dá pra cultivar isso durante a vida, né? E eu vejo que faz todo sentido o povo de Deus, o povo que serve a Deus, o povo que serve na igreja, estar saudável, tá? Porque não vai servir, né, com toda a plenitude, não vai servir bem. Não vai viver bem. Não vive bem. Né? Se ele não vive bem, ele não serve bem a Deus. Né? Então faz todo sentido isso, tá? Alimentação saudável, atividade física, né? Sono reparador, descanso, né? Dia de descanso com a família, né? Tomar suplemento quando necessário, procurar médicos que cuidem também dessa parte. Eu acho que faz todo sentido para o povo de Deus. Amém, amém. Poxa, Dudu, obrigado mais uma vez pelo tempo, estar conversando com a gente, passando instrução. Só vou abrir mais um parênteses aqui, que eu vi uma pergunta interessante. E o vinho, é recomendável? O vinho, ele é suco de uva, né? Vamos dizer assim, e ele tem frutose, né? Ele é muito calórico, tá? Então, é evidente que em relação ao teor alcoólico, pouco, né? Mas ele tem frutose, tá? Então ele é calórico também, ele engorda também, né? Além de ser alcoólico. E se for apenas pelo benefício do resveratrol, a gente pode manipular resveratrol em cápsula, tá, irmão? Então, explica pra gente o que é esse nome diferente. O resveratrol é o antioxidante que tem no vinho. Às vezes ele quis perguntar por quê. Tá, mas porque falou que Paulo recomendou, o apóstolo Paulo recomendou ao Timóteo, né? Exato, então, se for com moderação, com era certeza, natural, né? Não tem problema. Sim. Né? Mas agora não dá para tomar uma garrafa de vinho todo dia, né? Porque a pessoa vai se embriagar, porque ele tem frutose e tudo mais, então não é saudável também. Primeiro, muita moderação, né? E se é apenas pelo efeito antioxidante dele, existe, né? Já. Existe como a medicina vem aqui e resolve, né? A gente manipula a cápsula de resveratrol, tá, irmão? Olha, desculpa, né? Tentando achar uma brechinha ali, mas vinho é bom, vinho é de Deus, né? De leve. Tomando de leve, aprendendo a tomar. Isso é muito importante. Dudu, obrigado, tá? Obrigado pelo papo, obrigado pelos esclarecimentos, né? Espero que o pessoal tenha entendido isso e comece a mudar o seu hábito, né? Acrescente o hábito da leitura da palavra, acrescente o hábito de uma alimentação saudável, para que a gente tenha uma vida plena aqui, né? A missão do Mundo Bíblico é realmente levar a mensagem de Cristo para que a pessoa tenha uma vida plena aqui e no porvir, né? Então, não podemos esquecer do que, minha visão é no céu, tá, irmão? Mas, olha a dádiva que a gente tem de viver, adorar a Deus aqui na terra, né? Então, o templo do Espírito Santo que Deus te deu. Templo, né? Cuida desse corpo, cuidar, né? Isso. Legal. Nós estamos aí, irmão. Creio que vamos voltar. Já estou me com certeza já. Né? Não, mas aqui porque o assunto é muito extenso, né? A gente ainda tem muita coisa para conversar. É verdade, Dudu. Obrigado mais uma vez, tá? Que Deus abençoe. Amém. E as portas são sempre abertas para vir aqui para a gente bater um papo. O trabalho, o mundo bíblico, e temos certeza que essa plataforma
voar cada vez mais. Em nome de Jesus, vamos trabalhar para isso, levar mensagem, né? Amém, tamo junto. Obrigado, Dudu. Quero me despedir de você que acompanhou a gente aqui ao vivo e você que também vai assistir essa gravação. Lembre de compartilhar ali com seus irmãos, envia no grupo da igreja, fala assim, irmãos, aqui tem um conteúdo aqui para alimentar o corpo e o nosso espírito. E não esqueça de se inscrever, né? Lá, irmão, né? Com certeza. Nós vamos deixar o Instagram do Dudu aqui embaixo do nosso vídeo e também vamos colocar aqui no chat para você seguir o Dudu, porque ele tá colocando bastante conteúdo importante, informativo. Saúde, né? E isso vai ser muito, muito bom, muito válido, né? A gente precisa seguir pessoas que agreguem na nossa vida. Então, Deus abençoe vocês. Obrigado por participar de mais um MBcast e fica com Deus.